O que eu vou dar prioridade para fazer? Uma venda mais perto da onde? Mais perto possível dessa região aqui, ó. Diferente de pessoas que utilizam médias móveis que vão querer vender aqui, que vão querer vender aqui. Elas estão sendo a sardinha do mercado. E, infelizmente, se você faz isso, você está sendo a sardinha. Esse é um operacional, é uma estratégia de 3 etapas que vale super a pena você aprender, por questão que tem lógica institucional. Eu vou te mostrar sobre a manipulação de mercado, o que precisa acontecer antes dessa região. Eu tenho uma estratégia day trade de 3 etapas, são 3 fórmulas que eu desenvolvi e ela tem se mostrado muito lucrativa ao longo de muito tempo já, e não só para mim, para diversos outros traders. Essa mesma estratégia tem sido lucrativa ao longo prazo. E você não vai aprender um monte de média móvel, colocar um monte de indicador no gráfico, fazer isso, fazer aquilo, leitura de fluxo, e muito menos vai ficar colocando regrinha de coloração aí para mais te confundir do que fazer você de fato enxergar o mercado como ele realmente é. Você vai aprender hoje, até o final dessa aula. A ação do preço, nada mais, nada menos do que um gráfico limpo. Você vai precisar apenas de um gráfico limpo para poder fazer essa leitura, que eu digo que é uma leitura institucional. São técnicas que eu desenvolvi através de estudos de Smart Money Concept, manipulação de mercado, leitura do preço, manipulação em volume, que é o nosso método completo hoje que tem dentro do Clube dos Manipuladores. Eu vou te ensinar isso até o final dessa aula. E você vai ser lucrativo até lá, eu tenho certeza. Óbvio, você tem que pegar, ficar até o fim, entender bem a técnica, os 3 passos, as 3 fórmulas que eu desenvolvi para botar em prática essa estratégia que tem sido lucrativa, como eu já te falei. Então, bora para a prática? O primeiro passo, a primeira etapa, então, é o que? O que o preço está fazendo? E a segunda etapa é onde o preço está? O que eu faço com a leitura que eu tenho do preço? E como que eu faço, Cris? Pelo amor de Deus, me ensina como entrar. Essas são as 3 etapas que eu vou te mostrar agora, tudo direto ao ponto. O que o preço está fazendo? Você precisa dominar esse o que. Você precisa dominar a leitura do preço de uma forma simples, sem muita confusão, sem colocar um monte de média móvel que mais vão te falar para ficar vendendo contra uma tendência e tudo mais, ou comprando contra uma tendência. Enfim, cara, você deve estar aí patinando por causa de média móvel, de volume financeiro, um monte de coisa. Não é que eu estou falando contra isso. Isso é muito importante, desde que você saiba ler o preço primeiramente. O que o preço está fazendo? Se eu der um zoom aqui, eu estou num gráfico do EURUSD 60 minutos. É um gráfico que eu gosto de analisar o que o preço está fazendo de fato. Ó, o preço ele está se desenvolvendo numa tendência de baixa. E 2 ferramentas eu já sei disso, ó. 2 ferramentas eu já sei disso. Ó, a partir desse ponto aqui, desse fundo, então o preço ele está tentando corrigir agora. Ele está tentando fazer uma correção. Por quê? Porque ele falhou aqui, tem continuação da tendência lá para baixo. Ele ainda não rompeu o topo principal, mas ele está em busca disso. Detalhe, essa operação aqui, nesse ponto, eu comprei junto com a turma ontem, numa sala ao vivo. E aqui, eu comprei hoje pela manhã de novo, saí aqui nesse ponto, tá? Então, com payoff de 5 para 1, aqui deu 5 para 1. E, cara, surreal. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar como foi essa execução de trades. Nós estamos na primeira etapa, ok? Que é você definir. E para isso existem algumas técnicas que eu quero te passar aqui, que vêm dos conceitos de Smart Money Concept. Vou pegar aqui e vou fazer 3 movimentos do gráfico. Para baixo, para o lado, para cima, ok? São 3 movimentos que um gráfico ele faz, cara. E quando ele vai fazer isso, Cris? Quando ele fazer um movimento de baixa, quando ele começa a romper fundos. Cara, é uma análise simples, mas fica comigo que até o final vai valer super a pena. Existem técnicas de entrada no trade que você precisa dominar. Não é simples, tão simples assim, mas se você ficar até o fim, vai ficar simples você botando em prática, porque essa estratégia, como eu disse, ela já tem sido lucrativa para mim, para outros traders também, que eu vejo aplicar ela na prática de fato e terem consistência, tá? Então, quando uma tendência de baixa ela acaba, quando um topo é rompido, nesse ponto, esse topo aqui, ó, foi rompido, ficou lateral, falhou fundo, falhou rompimentos, uma tendência de baixa deveria ter continuado a queda, perfeito? Mas não, ela veio e quebrou esse topo. Opa, aí tem um alerta. Quer dizer que agora o preço vai querer ir para cima? Nem sempre, às vezes ele faz um falso choque, que é o que a gente fala na análise SMC, enquanto que ele está quebrando fundos ou está quebrando topos. Isso aqui é o BOSS, Break of Truth. Ele está continuando a tendência, quebrando topos numa tendência de alta e quebrando fundos numa tendência de baixa. Quando numa tendência de baixa para de quebrar fundo e quebra topo,
aí tá ligado o sinal de alerta, tá? O sinal de alerta. Então é aí que liga o sinal de alerta, exatamente nesse ponto onde quebra os topos, tá? E lá em cima, lá, quando quebra um fundo, o preço vem aqui, ó. O preço faz esse movimento e quebra esse fundo com esse fundo. Opa, isso é um choque, uma continuação de uma tendência quebrou. Então aonde que nós vamos fazer nosso trade, focar em fazer nosso trade? Na pernada que quebrou a tendência, exatamente nessa pernada. Aonde que eu vou fazer meu trade aqui? Na pernada que quebra essa tendência de baixa, ok? Dentro disso aqui eu não opero, não oriento ninguém a operar dentro de uma congestão, lateralização, chama como quiser. Eu não opero isso aqui, eu opero o mercado direcional. Então vamos fazer um desenhozinho junto aqui, ó. O que o mercado vem fazendo? Fez um boss, quebrou a estrutura, ó, falhou, quebrou a estrutura, ó, fez uma pernada, a pernada que quebra, ó lá onde é que vem dar um trade aqui, ó, nesse ponto, dentro dessa pernada, aqui daria a estratégia, estaria dentro do cheque, só que para você aprender essa estratégia, tem que ficar até o fim, para pegar todas as outras duas etapas, nós estamos na primeira, tem a segunda e a terceira que eu já vou te mostrar, tá? Falhou, foi lá em cima, capturou liquidez, existe a manipulação de mercado, que inclusive a gente tem o clube dos manipuladores, tá? Eu tenho um clube dos manipuladores, alguns alunos seletos que eu seleciono para participar desse clube, se você quer conhecer, tem o link aqui na bio, tá? Aqui então, ó, agora ele faz essa virada, cara, essa virada da tendência, olha só. Quebrou, continuou. Aqui em cima poderia ter dado uma venda, sim, óbvio que poderia, mas eu já fico com um sinal de alerta, porque ele vem e faz esse topo, quebrou o topo, opa, parou de quebrar fundo, ó, falhou a quebra desse fundo, deveria ter continuado, mas não continuou. Isso é uma análise simples de tendência, tá, gente? Muito simples mesmo. Então você precisa saber o que o preço está fazendo agora nesse momento. Ele está entrando num processo de reversão fazendo isso aqui, ó. Então, é aí que fica o meu sinal de alerta ligado quando o movimento que sai daqui desse fundo quebra o topo, tá? E dentro desse movimento que eu vou operar. Por isso que eu falei para você que eu peguei um trade na compra aqui e aqui deu um gain bem bonito, tá? Aqui eu peguei outro trade na compra porque eu já sei que eu posso pegar trades na compra contra essa tendência porque já tá fazendo um processo de reversão. Se você não sabe disso, você vai ficar tomando violinada, caçando fundo. Enquanto não tem um topo ou um fundo validado, não adianta fazer trade, cara, contra uma tendência. Quando que tem um topo e um fundo validado, Cris? Conta pra mim. Eu vou fazer o desenhozinho pra você aqui, ó. Tá numa tendência de baixa, beleza, tá? Agora, esse topo aqui tá validado? Não, ele deve quebrar esse fundo aqui. Quebrou o fundo? Tá validado. Eu posso traçar as minhas regiões de OTE, marcar os order blocks, marcar os fair value gaps. Você vai aprender tudo isso nessa aula sim, tá? Uma aula bem completa. Fica até o final, cara. Então daqui até quando ele começar a corrigir aqui, eu vou traçar uma região de Fibonacci. E não é Fibonacci como você tá de costume aí ver aí fora, tá? É umas regiões de OTE, zonas opcionais de trade, cara, que vale super a pena, tá bom? E aqui a gente vai pro segundo passo. Quando que a gente vai operar, né? Como, quando, enfim, onde, né, de fato, tem essas etapas a serem cumpridas. A gente tá na etapa do o quê? O que o preço ele tá fazendo? Você precisa saber isso. Ele tá continuando uma tendência? Por exemplo, ele fez isso aqui, tá fazendo isso aqui, ele tá retornando. O quê o preço está fazendo? Tendência de baixa. E o que eu vou dar prioridade para fazer? Uma venda? Mais perto da onde? Mais perto possível dessa região aqui, ó, tá? Diferente de pessoas que utilizam médias móveis, tá? Que vão querer vender aqui, que vão querer vender aqui. Elas estão sendo a sardinha do mercado. Infelizmente, se você faz isso, você está sendo a sardinha. Esse é um operacional, é uma estratégia de 3 etapas que vale super a pena você aprender, por questão que tem lógica institucional, ok? Vai ter a etapa onde eu vou te mostrar sobre a manipulação de mercado, o que precisa acontecer antes dessa região. Fica comigo até o final, tá? Então, cara, se ele tá fazendo isso aqui, eu vou optar por vender. Agora, se ele veio reto nessa região, rompeu esse topo, o que eu vou fazer? Ah, tava numa tendência de baixa, agora ele quebra o topo. Então, opa, validou esse fundo. Então, um fundo só é validado quando quebra um topo de referência. Qual era o topo? Esse topo aqui. Se vir para cá, ele quebrar esse topo, opa, temos um movimento anormal dentro de uma tendência de baixa. Entrou em tensão compradora aqui. E, cara, quem movimenta o mercado não é os institucionais? Óbvio que sim, bancos, fundos de investimento, tesourarias e outros players grandes que têm muito dinheiro. Só eles fazem isso. Uma sardinha não consegue fazer isso. Várias sardinhas não fazem esse movimento. Impossível, ok? Então, dentro desse movimento, a gente vai para a parte 2, que é a etapa 2 desse método, dessa estratégia. Chama como quiser.
É uma operação, uma forma de entrar num trade com lógica institucional e fugindo dos setups de média móvel, regrinha de coloração, leitura de fluxo e blá blá blá. Aqui a gente faz com gráfico limpo, cara, com gráfico limpo. Obviamente, dentro do clube dos manipuladores, eu tenho um indicador de volume, divergência, tá? E convergência, que me ajuda nesses trades. Mas isso aqui tudo, cara, você aprende dentro do Clube dos Manipuladores. Clica aqui embaixo para conhecer, tá? Tem um link ali, Clube dos Manipuladores, vai lá, eu vou te apresentar como que funciona essa estratégia PMV, preço, leitura do preço, aulas mais aprofundadas sobre essa primeira etapa, aí a leitura do volume da manipulação de mercado, tá bom? Que é quando os grandes players ficam manipulando, te estopando, dando violinaço. Muitas vezes você compra num fundo bonito, porém tu toma violinada. Aí depois tu vê o preço andar na direção que você tinha feito a análise, você fica com aquela dorzinha, né? Vamos então para a etapa 2. Onde eu entro nos meus trades? Onde eu vou executar a minha ordem de compra e a minha ordem de venda. Aí entram algumas teorias também de SMC e leituras de manipulação de mercado, beleza? Vou ser sucinto aqui, dentro do Clube dos Manipuladores tem mais informações sobre isso, aulas esmiuçadas explicando o que é manipulação, as 3 fases da manipulação de mercado, indução, criação de liquidez, captura de liquidez, você tem que entender isso, senão vai continuar sendo estopado aí, óbvio, tá? E a parte de volume, como filtrar as operações, ó, tava mega divergente, esse é um indicador próprio nosso lá, só tem acesso quem é aluno. Onde ele me validava fazer compras aqui eu também fiz uma compra, mas onde eu entro no trade? Se eu estou vendo, tá? Ontem em análise na sala ao vivo, eu fiz essa análise e eu entrei nesse trade aqui. Poderia ter colocado um operacional de 5 vezes o meu risco, que era bem curtinho. Eu vou botar um replay só para você falar que não é verdade isso, tá? Tem muitos haters que falam, é mentira, não sei o que e tal. Olha só, assiste aí. Eu vou entrar comprado. Comprei, tá? Vou tentar esse primeiro, com 0,3. $1,71 para 20, tá? Vou botar em 2 aqui. 10 para 1, tá? Esse trade aí. Entrei comprado, conta real e tal. Tá? Se ele me estopar aqui, eu tento mais um lá embaixo. Pegou? Ele pode vir e manipular aqui, mas eu tento um outro lá embaixo. É gestão, tá? É isso que manda. Assistiu? Provei pra você que esse negócio funciona de fato, tá? E aqui, ó, cara, eu entrei nesse trade e ele foi ao favor, tá? Óbvio que eu entrei num time frame de 15 minutos. Tá aqui, ó, foi bem aqui nesse ponto que eu falei pra galera e botei meu stopzinho aqui. Olha o que ele andou, cara. Mas ele pagou 5, 6, 7 para 1 esse trade, ok? 7 vezes o meu risco. Eu entrei de novo aqui, ó, nesse trade. Eu entrei nesse ponto com stop curto e o alvo 5 vezes o meu risco. 5 vezes o meu risco. Eu vou até calibrar aqui, só para te provar que dá mais ou menos aí 5 vezes o risco, tá? Aí, ó, chegou a pegar 5 vezes, exatamente cravado 5 para 1, cara, nessa operação. E você vai ficar comigo até o final para aprender todo o passo a passo. Dentro do time frame de 60 minutos eu vi essa quebra que veio desde esse fundo até aquele topo lá. Então, dentro desse movimento, eu vou operar a favor de uma reversão, porque agora, eu não posso mais, não é que eu não posso ir a favor de uma venda. Inclusive aqui deu uma venda nessa quebra, nesse ponto aqui, deu vendas para quem quis pegar, tá? Mas nessa subida, o que eu tenho que encontrar? Onde eu vou operar? Vou operar a favor de médias móveis, que vão me induzir a comprar aqui e ser violinado. Até deu certo aqui, não sei o que e tal. Mas qual é o melhor ponto para mim entrar num trade? Onde eu entro, Cris? Conta para mim. Bom, existem técnicas que você vai ter que fazer aí o teu estudo pós essa aula, tá? Que é sobre Order Block, Fair Value Gap e as regiões de OTE, ok? Então, aqui no nosso canal do YouTube também já tem os vídeos explicando essa estratégia, né? Então, olha aí os últimos vídeos. Eu tenho aqui o último candle depois do movimento de alta que fez romper, né? Quebrou aqui. Aqui eu também tenho um order block aqui, tá? Um order block eu tenho nesse ponto aqui, nesse nível, tá? Um order blockzinho aqui. Você precisa aprender essas técnicas, cara, que é de extrema importância, tá? Ó, aqui nesse ponto, aqui, ó, veio. E aqui tem a manipulação. Por que eu não operei comprado aqui, nem aqui, nem aqui? Porque eu sabia que tinha que fazer a manipulação antes. Então, você tem que ter um modelo operacional. Ó, pá. Precisa capturar essa liquidez. Jogou para baixo. Foi exatamente aqui. Você viu o vídeo anterior que eu entrei. Olha só o trade que deu. Puff. Agora, ele volta tudo aqui. Aí, o que eu faço? Eu entro aqui de novo. Porque eu tô a favor do meu viés.
tá? Eu entro aqui de novo. O meu alvo, ele estava acima desse topo. Infelizmente, deu BO aí. Eu poderia ter feito um baita de um trade até pelo menos nessa linha aqui, que é aquela linha de tendência, ou a renovação desse topo. Olha quanto dá isso aqui, tá? Que é isso que paga a conta no final da história, cara. Ó, dá 10 para 1 esse trade, cara. 10 para 1 é só deixar rolar aí, ok? Óbvio que depois disso aqui, rompeu, tá? Mas por que eu peguei aqui embaixo? Existem, além do order block, tá? Existe também as zonas de OTE, Optional Trading Zones, tá? Que é as zonas opcionais de trade. Como é que funciona isso? Se eu tenho um movimento corretivo, tá numa tendência de baixa, ele rompeu esse topo aqui, etc e tal, foi lá, testou o outro, tá? Não deveria ter ido lá por causa da questão de tendência, mas ele foi. Então teve um movimento institucional que forçou o preço a falar assim, cara, agora eu vou para cima, eu quero ir para cima, tá? Onde eu vou pegar meus trades? Exatamente nas regiões de OTE, tá? Exatamente nas regiões de OTE. Tá aqui. Quais são as regiões? Essa regiãozinha aqui, ó, toda ela. Essa regiãozinha aqui é onde você vai pegar teu trade, certo? Então eu fiz essa marcação, eu fiz exatamente isso aqui. Infelizmente não deu o trade aqui, mas deu lá embaixo, né? Então você tem que ter uma baita de uma análise aí, tá? Por questão de manipulação de volume. Não, se fosse só essas zonas de OTE, order block, seria muito simples, muito fácil operar, se não tivesse a manipulação de mercado na jogada. O que são essas zonas de OTE? Nada mais, nada menos que regiões de Fibonacci. Eu vou mostrar para você aqui. É a região do 0%, 100%, ok? Que aí você vai botar o 0 e o 100 nos topos e nos fundos, no topo e no fundo, uma delas no topo e no fundo. A região de 79% e 62%, que é dentro dessa região que a gente vai fazer os nossos trades, dessa região aqui. Aqui, se tiver um Fair Value Gap junto aqui, tá? Eu já vou mostrar na prática você fazendo isso aí também. E um Order Block aqui é toda uma região que você vai esperar o preço chegar nela, tá? Então o que eu faço aqui, ó? Eu pego a ferramentinha de Fibo. Quando é para uma compra, eu pego do topo e levo até o último fundo. Quando é para uma venda, eu pego do fundo e levo até o último topo. Tá aqui, desenhadinho, ó. Se eu abrir essa ferramenta de Fibo aqui, eu não vou te ensinar a configurar ela, porque depende da plataforma que você tá, ó. Nível 0, 62, 79 e 100%. Os dois níveis que a gente quer é 62 e 79, tá? A pernada aqui quebrou essa suposta tendência, suposta não, uma tendência forte, ainda não quebrou, tem que quebrar a partir desse topo, mas eu já tô indo por causa dessa quebra aqui, ó. Ele faz esse movimento aqui, ó, pá, quebrou, puf. Daqui tem coisa, e aqui nesse fundo também. Toda essa região é uma região compradora, tanto é que eu compro nessa região, e eu compro nessa região. E aí dá os melhores trades, cara. A pergunta que fica é, cara, você quer fazer qualquer trade, quer ir a favor de média móvel, regrinha de coloração, ou quer fazer trades com lógica? Trades que te trazem um fator risco-retorno a 5, 10, 15, 20 para 1. E esse trade do euro, tá, vai dar 20 para 1. Se ele subir até lá em cima, vai ser um trade para alongar, para um swing trade de repente. Cara, surreal, tá? E detalhe, essa plataforma que eu uso é uma plataforma chamada Black Arrow. Ela é uma plataforma muito boa, ela é paga, porém, para ti hoje eu consigo ela de forma gratuita, basta criar uma conta na FX Global, aqui embaixo tem o link, abrindo conta na FX Global e embaixo tem um vídeo tutorial de como abrir conta. Ainda eu te ensino como abrir conta, como validar dados, enviar os teus documentos, depósito via Pix, saque via Pix, muito rápido. As taxas são bem competitivas, ó, o spreadzinho bem baixo, cara, muito bom de operar nessa corretora, uma corretora confiável, tá bom? Certo? Então é assim, cara, que a gente pega. Só que se eu botar o order block aqui, minha zona de opcional de trade, que é a OTE, eu vou ver aqui nos 60 minutos, eu aumento o time frame também para dar uma bisbilhotada melhor, vai diminuindo, aumentando o time frame, bota nos 120 minutos também, para ver se você encontra alguma outra coisa aqui dentro. Você tem que encontrar o teu order block, o teu Fair Value Gap, nesse caso não tinha Fair Value Gap, tinha mais para cima que um Fair Value Gap no 2 horas, só que aqui em cima já é muito distante da melhor região de compra. Quanto mais para baixo, melhor os seus trades, tá? Então, 60 minutos. Não tinha Fair Value Gap aqui, tá? Não tinha lá para cima de novo. O 30 minutos. Opa, vamos dar uma espiada no 30 aqui, ó. Ó, o order block bem desenhadinho, tá? Não tinha Fair Value Gap também. O 15, tá? E aí você vai ter que filtrar essa região para encontrar order block, as zonas opcionais de trade e tudo mais. Depois de encontrado esses seus POIs, Point of Interest, que vem esse termo do SMC, tá? São os pontos de interesse aonde você de fato quer comprar, ó. Onde? Nos pontos de interesse. Order block, Fair Value Gap, zonas de OTE, beleza? E aí, o que eu tenho que esperar depois disso, cara?
o melhor, e eu só faço os meus trades se isso acontece. Manipulação de mercado. Dentro da minha metodologia PMV, eu abordo preço, leitura totalmente institucional do preço, exatamente o que você viu aí, mas de forma aprofundada, aula a aula. Manipulação de mercado, eu já te falei antes das 3 fases, tá? Tem a fase de indução, a criação, construção da liquidez que os big players fazem. Tudo através do gráfico, cara. Tudo. Não precisa de média móvel, nada, tá? A gente coloca uma pitadinha ou outra de uma banda de Bollinger e um indicadorzinho que você viu anteriormente de volume, tá? Só pra gente cravar de fato os trades nas compras e nas vendas, tá bom? E volume financeiro, que é o que eu acabei de falar. Você precisa saber se aqui tá fraco mesmo e se essa tendência não vai vir, vai dar um vrap lá para baixo e vai estopar um monte de gente, tá? Mas a manipulação de mercado, vou fazer sucintamente. Cara, deveria ter acontecido isso aqui, ó. Tá? O que é isso aqui? É a indução. Os players eles estão acumulando comprador antes das regiões que eu quero. Mas não aconteceu isso. Aconteceu dentro da minha zona de OTE. Então, eu vou ficar esperto no meu order block daí para comprar. Então, o que aconteceu? Primeiro fundo, segundo fundo. Opa, o que é isso aqui? EQL, Equal Low, tá? EQL, tá bom? Equal Low, que são fundos nivelados, ok? Após o rompimento desses fundos, vai ter stop, vai ter gente chorando, vai ter gente falando mal da corretora, que a corretora está olhando os trades. Ó, fundo com fundo tem liquidez, porque tem gente comprando nessas regiões. Ó. Tinha gente comprando aqui, achando que vai reverter. E aí os players, o que eles fazem? Eles batem a mercado, estopa todo mundo, porque tá todo mundo com stop acumulado aqui embaixo. E a gente vem aqui, ó, e compra. Compra na manipulação, junto com toda essa estratégia, cara. Então, basicamente, a terceira etapa é como entrar no trade, que eu já estou te falando aí. É após a manipulação. Como eu entro em uma operação após essa manipulação acontecer, ok? O meu risco que foi bem pequenininho, você viu no vídeo há pouco, tá? A gente pegou esse trade ontem à noite, tá? Na sala ao vivo do Clube dos Manipuladores, que é o que eu já te falei. O Clube dos Manipuladores, você aprende o preço, manipulação e volume. E além disso, ganha 2 vezes de acompanhamento comigo por semana. Em segundas-feiras à noite, em quinta na madrugada, das 4 às 6 da manhã. Beleza? Então, para de fato te falar, não é um curso, é uma mentoria de fato, onde eu vou pegar na tua mão, vou te ensinar a fazer acontecer, tá? E aqui, de novo, cara, como eu estava muito confiante, os nossos indicadores aqui estavam falando também, cara, é uma região boa para ainda comprar, porque tá divergente aqui, ó. O PMV Force, inclusive na loja do Profit se encontra ele, PMV Force, tava me dizendo o seguinte, cara, Cris, ó, tá divergente e ele tá fazendo fundos para baixo. Vai de novo. Cara, quais candles que eu uso aqui? Candles de rejeição após a manipulação, tá? Em cima das regiões de POIs, Point of Interest. Candles de rejeição, cara, pin bar, engolfo. Existem vários candles que eu também ensino dentro do Clube dos Manipuladores, inclusive a técnica da banda de Bollinger. Por que eu tenho a banda de Bollinger? Não é para frufrusear o operacional, é para de fato eu conseguir pegar os trades melhores, mais localizados, mais próximos das bandas, ok? Porque é ali que está o negócio bom, o filé do filé. Isso tudo eu ensino dentro do Clube dos Manipuladores, eu falei bastante vezes sobre isso, então vale você clicar aqui embaixo, pelo menos para conhecer, e o valor tá muito barato, cara, tá? Muito barato mesmo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário o que você achou dessa técnica, dessa metodologia de 3 etapas aí. Fui!